na congregação, todos podem cultuar a Deus, todos podem ouvir a palavra de Deus, todos terão uma oportunidade igual de se converterem, de se arrependerem de seus pecados e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, qualquer pessoa, não podemos selecionar as pessoas que vão entrar na igreja. E nós estamos vendo isso hoje, principalmente. Seleção de pessoas para entrar numa igreja. Pagamento para se entrar na igreja. Então, tomemos cuidado, porque esse não é o caminho de Deus. Esse não é o ensino de Deus. Tópico 2. O amor de Deus tem de ser manifesto na igreja local. Havia na congregação, do tempo de Tiago, a acepção de pessoas. Segundo as condições econômicas, um homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, era convidado a sentar-se em lugar de honra, enquanto o pobre, com sórdido traje, era recebido com indiferença, ficando em pé ou então abaixo do púlpito. Tudo isso acontecia num culto solene a Deus. A Igreja de Cristo tem como princípio eterno produzir um ambiente regado de amor e acolhimento. E para isto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Diante de Deus, todos aí são iguais e a igreja tem que tratar todos igualmente, todos devem ter a mesma oportunidade de serem salvos, todos devem ter a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e todos devem estar ali confortavelmente instalados. Não podemos colocar ali o rico num lugar melhor e o pobre num lugar pior. Todos devem ser considerados iguais ali. Todos devem ter a mesma oportunidade. E devemos nos lembrar que às vezes a feminista vai dizer, olha, tá aí, ó, Deus não faz acepção de pessoas, aí, macho, fêmea, então nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo e tal. Não é bem assim. Não é fazer acepção de pessoas, cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Então, por exemplo, o caso aí de mulheres pastoras. Então, de repente, as feministas que estão na igreja hoje, existe esse movimento feminista dentro da igreja, vão exigir aí, nós podemos ser pastoras, porque está dizendo aqui, ó, nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, para todos são iguais. Então, a pessoa passa a achar que tem os mesmos direitos e não considera mais os ensinos da palavra de Deus. Então, se Jesus não colocou a mãe dele para ser aí uma diaconisa, ou uma presbítero, ou um evangelista, ou uma apóstola, a própria mãe ele não colocou, então nós não temos base bíblica. Não está escrito na palavra de Deus que podemos fazer isso. Então isso não tem nada a ver com fazer acepção de pessoas. Tem muita gente que torce a palavra para poder dar um jeito de se colocar numa posição que Deus não colocou. Então temos que tomar cuidado. Isso não é fazer acepção de pessoas. Isso é seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então nós devemos tomar cuidado, porque às vezes também a pessoa fala, mas todos podem cear. Tanto faz ser batizado nas águas como não ser. Não existe isso. Não quer dizer que agora, porque você é permitido você cear e outra pessoa não é permitido cear, que está se fazendo acepção de pessoas. Não. Isso tem a ver com o comportamento da pessoa, a decisão de seguir a Deus ou não, de obedecer às normas da igreja. Isso tem a ver com muita coisa. Não é fazer acepção de pessoas isso. Então, para se escolher, por exemplo, alguém que vai ser um diácono, um presbítero, um evangelista e tal, existem o quê? Normas dentro da palavra de Deus. Existem coisas a serem seguidas. Nós estudamos já no trimestre passado isso. Isso não é fazer acepção de pessoas. É seguir o que está na palavra de Deus. Agora, que muita gente faz acepção de pessoas ao colocar a pessoa num cargo na igreja, uma função na igreja. Coloca-se muitas vezes porque tem um dízimo bom daquela pessoa, porque aquela pessoa tem condição financeira boa. E isso aí está errado.
Aí fez acepção de pessoas, porque não seguiu os parâmetros da palavra de Deus. Estão lá as qualificações para que alguém seja um ministro da palavra de Deus, que seja aí um servo de Deus escolhido para administrar uma igreja. Então existem condições necessárias, obrigações a serem cumpridas. Existem normas na palavra de Deus. Tópico 3. Não sejamos perversos. A expressão juízes de maus pensamentos, aplicada no texto bíblico para qualificar os que discriminavam o pobre nas reuniões solenes, não se refere às autoridades judiciais, mas aos membros da igreja que, de acordo com a condição social, se faziam julgadores dos próprios irmãos. O símbolo da justiça é uma mulher de olhos vendados, tendo no braço esquerdo a balança e no braço direito a espada. Tal imagem simboliza a imparcialidade da justiça em relação a quem está sendo julgado. Portanto, a exemplo do símbolo da justiça, não fomos chamados a ser perversos juízes, mas pessoas que vivam segundo a verdade do Evangelho. Este nos desafia a amar o próximo como a nós mesmos. Então, Tiago chama atenção para não sermos juízes de maus pensamentos. Ou seja, você olhou a aparência da pessoa e considerou ela melhor, porque esta veste-se bem, esta tem um carro bom, esta tem condição financeira, então é de Deus. Então esta pode ocupar o lugar melhor na igreja. Aí olhou para o outro, ele é pobre, ele chegou a pé, ou de bicicleta, ou no carrinho simples, a roupa dele é simples, então esse não está bem com Deus. Então, coloca ele aí atrás, sentado aí, ou fica em pé, ou senta no chão, não importa. Então, muitas vezes não é só quem está dirigindo ali o trabalho, dirigindo o culto, mas os próprios irmãos. Acontece demais isso na igreja. Os próprios irmãos têm a tendência, as pessoas têm a tendência já a considerar quem está bem financeiramente como alguém que é de Deus, e quem está mal financeiramente como estando em pecado. Também na doença, aquele ali está doente, está muito mal, porque está em pecado. A pessoa pensa logo, porque está em pecado. Aquele ali nunca adoece, porque é de Deus. Então isso é teologia da prosperidade, muito cuidado com isso. Isso não existe. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós estudamos aí um trimestre todinho sobre as aflições, né, que acompanham as vidas dos crentes. Então nós precisamos aprender, quando estudarmos alguma coisa, aprendermos isso. Então tirarmos essa acepção de pessoas dos nossos pensamentos, pararmos de considerar pessoas que estão bem vestidas como melhores do que aqueles que estão mal vestidos. Deixarmos de olhar a aparência, de considerarmos a pessoa pelo que ele tem e não pelo que ele é. Porque na maioria das vezes, aquele que tem muito é bem pior do que aquele que tem pouco. E então nós somos enganados pelos maus pensamentos nossos, nosso mau julgamento, que é contrário à palavra de Deus. Então olha aí o símbolo da justiça, né? É aí a mulher com os olhos vendados, aí, com a espada na mão. Então ela não pode ficar fazendo acepção de pessoas, ela não vai poder olhar e ver que a pessoa não é pobre ou até rico, para julgar, para poder decidir com a espada aí o juízo. E tem aí a balança, então para pesar não vai poder olhar para um ou para outro, botar um peso maior, considerar um melhor do que o outro pela aparência. Então isso indica a imparcialidade. Nós devemos também ser assim, imparciais, não julgar pelo que nós vemos com os olhos, não julgar pelo que nós enxergamos exteriormente. Nós podemos ver um tipo de acepção de pessoas feita aí pelo profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé. Deus havia enviado Samuel para escolher ali, para ungir como rei o filho de Jessé. E ele não sabia qual dos filhos. Ele tinha 8 filhos. Então ele chegou e comunicou o que vinha fazer.
E pegou e chamou logo o filho mais velho, achou o filho mais velho bonito, alto, e disse: é esse. E já ia ungir o filho mais velho de Jessé. E Deus disse: não é esse. Eu não olho pela aparência, eu não julgo pela aparência. Eu olho dentro. O importante para mim é o que está dentro, não o que está fora. E assim ele foi passando de filho em filho. E aquele que era desprezado, aquele que era o menor, aquele que estava até fora, nem estava à mesa, era ali maltratado pelos outros, desconsiderado pelos outros, humilhado pelos outros, estava trabalhando, enquanto os outros estavam tudo dentro de casa tranquilos. Então esse é que era o adorador, é esse que se dedicava a estar falando com Deus, buscando a presença de Deus, que tinha fé em Deus, que adorava a Deus tocando a sua harpa. Esse é que Deus escolheu. Veja só, o que tinha menor aparência, o que tinha aparência diferente dos outros, ele era considerado, aí, por ser ruivo, né? Aí o menor, o desprezado, era aquele que não tinha nenhum merecimento para ser um rei. Mas foi o que Deus escolheu, porque Deus olhou dentro de Davi. O homem segundo o meu coração, Deus disse. Já os outros tinham aparência, mas não tinham interior. Então veja só, não devemos fazer julgamento pela aparência. Na parte 2, temos aí: Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. Tiago 2, de 5 a 7. No tópico 1, a soberana escolha de Deus. No tópico 2, a principal razão para não desonrar o pobre. No tópico 3, desonraram o Senhor. Tópico 1, então, a soberana escolha de Deus. É bem verdade que muitas pessoas ricas têm sido alcançadas pelo Evangelho. Mas ouçamos com clareza o que a Bíblia diz acerca dos pobres. Deus é soberano em suas escolhas, e de acordo com a sua soberana vontade, Ele escolheu os pobres deste mundo. De maneira retórica, Tiago afirma: porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? É possível que as igrejas às quais Tiago dirigiu a epístola talvez tivessem se esquecido de que é pecado fazer acepção de pessoas. Ainda hoje não podemos negligenciar esse ensino. O Senhor Jesus falou dos pobres nos evangelhos, Lucas 4,18, Mateus 11, 4 e 5. E mais tarde, no Sermão da Montanha, repetiu: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, Lucas 6, 20. Então devemos aqui considerar a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que ele veio, segundo está profetizado no profeta Isaías, veio evangelizar os pobres, né? E temos aqui também nos evangelhos Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres. É claro que existe aí bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, aqueles que são necessitados de Deus, que precisam mais de Deus, mas também aqui tem a conotação também de condição financeira, porque os pobres são os que sentem maior necessidade de Deus, são aqueles que estão mais aí aptos, estão mais com o coração aberto para as coisas de Deus do que os ricos.